E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Essa nossa videoaula é sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? A gente vai falar de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né, para contemplar tudo. Então, o que que acontece? Nesse tipo de lançamento, a gente tem que observar, a gente tem que respeitar o princípio da independência dos movimentos de Galilei. Então, no lançamento horizontal com uma determinada altura, ou no lançamento oblíquo, vai ter a composição de dois movimentos, que é o movimento na horizontal e o movimento na vertical. São os dois movimentos que vão compor o lançamento oblíquo. Então, vejam só, no lançamento horizontal, vamos considerar sempre o vácuo. O objeto a uma determinada altura h ele vai ter um V0, certo? O que que acontece? No eixo x, na horizontal, o que que vai acontecer? Ele vai ter um V0, movimento uniforme, aceleração nula. O seu Vx, sempre que eu falar de x, eu estou falando na horizontal. Vai ser igual ao V0, que vai se manter constante o tempo todo. Então, no lançamento horizontal, no vácuo, é interessante que a gente calcule o alcance. Nada mais do que a distância. Distância é o quê? Velocidade vezes tempo. Então, vocês vão ver num exercício, como é que eu vou calcular esse tempo aqui. Que tempo seria esse? É o tempo que ele demoraria para cair. O tempo que ele demora para cair, a gente vai calcular com a parte vertical. Vou falar daqui a pouquinho. Então, ó, Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Certo? Vejam só. No eixo Y, movimento variado, porque é queda livre. Queda livre a gente tem o quê? A atuação da gravidade. Olha só. Função horária da velocidade vertical. GT, gravidade. Altura. Altura. H é o quê? GT ao quadrado sobre 2. Considerando que ele partiu de alguma altura. Equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a 2gh, desconsiderando o v0y, com velocidade inicial vertical nula. Então, pessoal, lançamento oblíquo, vocês têm que pensar que ele tem uma parte horizontal e uma parte vertical. Na horizontal, Deus vê tudo. E na vertical, o movimento acelerado relacionado aos conceitos de queda livre. Igual, mesma coisa do que se estuda, né, que a gente já estudou na cinemática. Aí no lançamento oblíquo, ou seja, ele sai lá do chão e é arremessado com uma determinada angulação, no eixo X, ele tem um V0, né? O meu V0x, o meu Vx, é o que? O V0 vezes o cosseno, que eu quero saber a componente horizontal dele. E a minha componente vertical é o V0 vezes o y. Vou falar daqui a pouco. Então, olha só, movimento uniforme com velocidade horizontal, V0 vezes o cosseno de θ. Aceleração horizontal é nula, x0 é zero. E a função horária da posição horizontal, x é igual a V0, cosseno de θ vezes t. X é o quê? Distância. V0 vezes cosseno é o nosso Vx. E o tempo é o tempo que ele ficou, né, no ar. Ou seja, distância, velocidade e tempo. Deus vê tudo. Novamente, recorremos à equação básica lá da cinemática. No eixo Y, uniformemente variado. Como ele vai estar levantando a aceleração até ele subir, é a negativa da gravidade. A função horária da velocidade vertical, ele vai ter V0 seno de θ, que ele vai ser arremessado, menos gt, gravidade vezes o tempo. Posso aplicar Torricelli aqui, vy ao quadrado, v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 2gy. É a fórmula lá do sorvetão, lembram? Fazendo uma analogia com ela. Ó, y de t, v0t, que seria o meu v0y, menos gt ao quadrado sobre 2. Então, tudo no oblíquo remete à cinemática do movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um avião voando horizontalmente a 180 metros de altura com velocidade de 360 km por hora transporta um pacote de mantimentos para alguns náufragos num pequeno bote.
piloto deve liberar o pacote para que ele chegue à superfície da água a 5 metros do bote. Se o modo de aceleração da gravidade é 10, o pacote deve ser liberado a uma distância do bote medida na horizontal em metros de... Vejam só, foi abandonado a 180 metros de altura. Então, a altura ou distância, se ele está caindo, queda livre, gt ao quadrado sobre 2. Então, o tempo que ele vai demorar para cair é de 6 segundos, certo? Ok, beleza. A distância percorrida é dada pelo alcance, A forma é derivada da forma da velocidade média, que é o Deus vê tudo. Então, vejam só, distância é velocidade vezes tempo. Se ele está a 360 km por hora, ele está a 100 metros por segundo. Ele vai ficar 6 segundos caindo. Então, 600 metros. O pacote vai percorrer 600 metros. Ele quer que o pacote... o piloto deve liberar o pacote para que ele chegue à superfície da água a 5 metros do bote. Então, ele tem que liberar 600 mais 5, 605 metros. Para que ele percorra os 600 e sobre 5 metros do bote. Entenderam? Vejam só o que eu calculei. O tempo que ele fica no ar, utilizando a gravidade. Depois, Deus vê tudo, ou alcance. Velocidade de 100 metros por segundo, vezes o tempo, 6 segundos. Outro exercício. Uma bola é lançada para cima numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é de 20 metros por segundo, pode-se afirmar que a velocidade no lançamento é igual a... velocidade na altura máxima eu tenho Vx, porque o meu Vy é zero. Olha só, o Vy é nulo. Ele está na altura máxima, ele não está subindo mais. Então, só tenho Vx. E Vx é o quê? É V vezes o cosseno de θ. O Vx é 20, o cosseno de θ é meio. Então, 20 dividido por meio, 40 metros por segundo. Interessante nesse aqui é mostrar que lá o Vy, no ponto mais alto, ela é nula. O último exercício, um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 125 metros do solo. Deve deixar cair um pacote para um grupo de pessoas que ficam isoladas após um acidente. Para que o pacote atinja o grupo, deve ser abandonado T segundos antes de o avião passar diretamente acima do grupo. Adotando G igual a 10, pesando a resistência do ar, podemos afirmar que o valor de T é... Mesma coisa, pessoal. Quando eu soltar ele a 125 metros de altura, o que vai fazer ele cair é a gravidade. Não tenho, lá no alto eu não tenho Vy0, eu não tenho posição inicial. Então, é a fórmula do H igual a gt ao quadrado sobre 2. Fazendo a operação que eu chego no valor de t igual a 5 segundos. Se eu tivesse a velocidade do avião, eu saberia que o pacote fica no ar 5 segundos. Eu poderia calcular também o valor, a distância que esse pacote ia percorrer, igual a gente fez no primeiro exemplo. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima.